Oi, gente de Deus, povo de Deus. Olha, a primeira vez que eu ouvi a palavra que falava sobre o vaso do olheiro foi uma reflexão muito grande na minha vida, um pensamento de refletir sobre as minhas atitudes, sobre os meus viver, sobre a minha maneira de viver, sobre a forma pela qual eu vivia. Naquele dia, eu lembro que aquele homem de Deus pregava essa palavra. E ele falava com muito entusiasmo sobre a importância do vaso. Esse vaso era eu, era ele, e era todo aquele povo de Deus que se encontrava naquele momento ouvindo aquela palavra sobre o vaso do olheiro. Cada um de nós somos vasos na mão de Deus, vasos que o Senhor fala na sua palavra que Ele quer nos encher. Ele quer nos encher do Espírito Santo, encher de paz, encher de amor, de alegria, e que é isso que Ele nos deposita sobre nós, que a gente possa levar a outras pessoas, aqueles que estão cansados, desanimados, que a gente possa ser um vaso na vida daquela pessoa, que a gente possa ter palavras na nossa boca, de boa, palavras de saúde, palavras de bem, palavras de esperança. E que a gente não deixe desfalecer a coisa mais importante que existe no ser humano, a sua alma, o seu espírito. E que devemos ter um espírito bondoso. O nosso Jesus, ele levou Jeremias à casa do olheiro, onde aquele olheiro, aquele trabalhador, estava produzindo uma infinidade de barro, de vasos de barro. Naquele tempo, as pessoas usavam talha, chamado talha, potes, para armazenar água, azeite, armazenar os alimentos líquidos, porque ele mantinha aqueles alimentos frescos, saudável e bom, durante muito tempo, durante muitas horas. Então, aquele homem produzia vasos. Jesus levou Jeremias dentro da casa do olheiro para perceber que nós somos feitos de barro. Nós somos o nosso Deus, lá no princípio, em Gênesis, o nosso Deus deixa claro que ele criou o homem e a mulher. Primeiro ele fez um homem do pó da terra, do barro, formou esse homem. Depois ele soprou sobre ele o fôlego de vida e deu a ele, conhecimento, sabedoria e entendimento. Da mesma maneira, no dia de hoje, Jesus nos compara a este vaso. Jesus nos compara aquele primeiro homem feito por Deus lá em Gênesis. Aquele homem feito do pó do barro, da terra. Por mais que você hoje compreenda e entenda que você tem um pai e uma mãe, nascidos e gerados de um pai e de uma mãe, não esqueça que lá no princípio, nosso Deus fez um homem. E daquele homem, ele tirou costelas dele e formou uma mulher para ser sua adjuntora, para ser sua companheira. E lá no princípio, o nosso Deus foi muito cuidadoso, ele criou cada coisa no seu dia, na sua hora, no seu tempo. O nosso Deus trabalha constantemente com sabedoria, com entendimento, tudo dentro do seu tempo. Não devemos atropelar as coisas nem o tempo. Devemos fazer as coisas retas, ser sinceros, porque nós somos vasos na mão de Deus. Nós somos vasos preciosos na mão de Jesus. Como este vaso aqui na mão do olheiro foi tão importante. Ele não pegou o vaso que quebrou e jogou fora, ou seja, largou de lado. Não, ele pegou o vaso que quebrou, voltou a molhar aquela massa, a moldar a massa e transformou no novo vaso. E esse vaso foi de grande valia, de grande importância.